a discussão do descolonialidade, universidade e a potência do encontro de saberes. Sou Flávia, mestranda do programa do PPCult, aqui do IACS, da UF, e geógrafa, né? E aí é um grupo que está se solidificando desde fevereiro, né? Que é a percepção de que não basta abrir a universidade para alunos negros e indígenas, mas é preciso mudar a forma de pensar e de fazer da universidade, garantindo cotas epistêmicas, né? Garantir a entrada de outras epistemes, das epistemes indígenas negras que vêm sendo silenciadas, né? Nesses anos todos de América Latina. O Encontro de Saberes está preocupado em criar formas institucionais, através do Notório Saber ou do Honoris Causa, de pagar esses mestres e reconhecê-los como professores da universidade. Enfim, que eu vou trazer um pouco mais assim, dessa experiência de fato, né, do Encontro de Saberes, né? E o que é esse movimento, assim, esse movimento do corpo estar presente no processo de aprendizagem, né? E aí, antes de começar mesmo, eu vou mostrar umas fotinhas, assim. É clara a diferença de um mestre dando uma aula e de um professor, assim, né? E como essa noção dos corpos, mesmo que ele está se colocando, os corpos entram em movimento, assim, e utiliza-se o lugar de fora do auditório, né? O auditório não é suficiente, né? Porque as cadeiras são fixas, né? Então você não tem essa possibilidade de movimento, mas mesmo assim há movimento no auditório, né? E aí essa possibilidade assim, gerou uma possibilidade de relação até entre as pessoas, entre os mestres com os alunos, aluno-professor, né? Que ganhou uma riqueza muito maior, assim. E aí, voltando, né? Especificando agora de novo, assim, que é o que meu corpo lembra, né? Porque aí o meu corpo lembra disso, assim, né? Porque era muito interessante como havia esse movimento, no modo agroecologia, o que meu corpo lembra de fato era o sentido como a música, né? Como o Gilmar, que era um dos mestres, fazia do conhecimento da música uma estratégia pedagógica, assim. Então estava todo mundo meio morto, assim, não aguento mais a aula, né? Cansado, porque é muita coisa mesmo. Aí ele fala assim, vamos espantar a preguiça, né? Vamos fazer alguma coisa. Aí, quem quer tocar comigo, né? E aí chamava junto, a música era um processo ali de conhecimento que possibilitava essa troca, né? Então aí os instrumentos, eles estão no chão, e não era da posse de alguém, né? Não era que eu sou o artista, eu vou tocar o instrumento e vocês vão assistir no palco. Não era essa relação com a música, né? Era justamente essa noção de o instrumento compartilhado, como o saber é compartilhado também, né? E aí o que meu corpo lembra é do pandeiro, assim, porque eu voltei a tocar pandeiro, né? E assim, isso começou a fazer parte da minha vida, né? E aí, de vez em quando, agora eu levo o pandeiro na minha mochila e vou para alguns lugares com ele. Aí, o que meu corpo lembra, né, no módulo indígena, não tem como... Foi instantâneo, assim, né? O que meu corpo lembra? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo, veio na hora o rapé, né? Porque falar da questão indígena para o Álvaro Tucano, principalmente, o Ayrton Krenak, pouco menos, mas também, assim, ele tinha esse envolvimento, e o da Apuri bem menos. Mas o Álvaro Tucano, para ele falar de conhecimento, de qualquer coisa, não falar de rapé não é uma possibilidade, né? Não tem essa... E aí você via, assim, quando tá no cantinho ali do palco, tem um corredor, né? Que sobe para a porta. E aí, quando acabava a aula deles, assim, na sexta, no sábado, no domingo, fazia uma fila de 60 pessoas, 70 pessoas para ele aplicar o rapé, né? Assim, por último, o quilombola falar do que meu corpo lembra, não tem como, assim, acho que agora ele lembra bem menos, né? Porque o jongo, né? Essa potência do corpo no jongo, né? E aí eu nunca tinha tido contato, assim,
nesse momento que tinha que se pensa que não há uma teoria, né, do João, se pensa que é apenas prática, mas não, tinha todo o movimento do curso era teórico, né? É a teoria do corpo também, então tinha todo um cuidado de falar como que esse corpo foi trabalhado no período da escravidão, e de como a estratégia política, né, os movimentos de dominação e resistência, de como você vai se comunicar com o outro a partir do seu corpo. E aí todo esse movimento, assim, é claro que ele não é a possibilidade desse conhecimento ser falado sem você ir para fora, né, para fora desse espaço e poder finalmente dançar o jongo, né. E aí havia uma preocupação realmente, porque estava chovendo muito, e aí tinha a possibilidade assim, de não haver um espaço e tal. E aí, não, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma quadra, vai algum lugar fechado, alguma sala, mas não havia possibilidade de não haver, né, esse momento, porque esse momento é onde toda a teoria faria sentido, né? Porque não há essa dissociação da teoria da prática, né? Então você não pode pensar um movimento que não seja estar ali, botar o pé no chão, suar mesmo. E aí teve, né, esse momento rápido colocado no início da vergonha, assim, as pessoas às vezes iam, não sei o quê, mas aí no final estava todo mundo na roda mesmo, sabendo ou não sabendo dançar, muita gente não sabia, inclusive eu. Mas, e aí é essa noção, assim, né, a prática também, né? Claro que o corpo lembra das coisas que faz, mas é necessário uma prática, né, cotidiana, enfim. E aí, só para fechar, assim, aí já mantendo tudo, o que a gente quer realmente que o nosso corpo lembre, assim, né, porque a gente está num espaço desse, a gente sente, eu fui numa palestra ontem aqui na psicologia, e aí o nome era Incômodos Diários, incômodos cotidianos, constrangimentos cotidianos no meio acadêmico. Tinha mais de 90 pessoas, tinha 80, 90 pessoas dentro da sala. E assim, isso sabe, as pessoas estão realmente muito incomodadas com o espaço que estão, né? Tá feio o negócio, né? Então, tá difícil, tá complicado, assim. Então, na verdade, não é só lamentar também, né? Mas o que a gente pode fazer de fato para construir um processo de aprendizagem que seja que dê alegria na gente, né? Bom, boa tarde a todos e a todas. Quero registrar a sincera alegria, né, de estar partilhando esse momento de troca. E para quem não sabe, o Chico Mendes, que nasceu em 1944, ele dizia que com cerca de 10 anos era diversão no Seringal onde ele nasceu, dos patrões se divertirem atirando índio que se passava correndo. Ele, na infância dele, ele viu essa experiência, em 1954. Era diversão dos patrões atirar em índio. Ele ainda dizia ver os índios ao correrem, sendo atingidos pelos tiros, né, se borrarem, se cagarem, né, isso era diversão, o pessoal ria, né. Então imagina uma figura que viu isso na sua infância, 20 anos depois, 30 anos depois, estava propondo a Aliança dos Povos da Floresta. Imagina o que essa cabeça foi capaz de fazer, né, para a diversão que via seus patrões fazerem contra os índios, a estarem se juntando pela primeira vez, né, num processo de luta que envolvia camponeses e indígenas ao mesmo tempo, né? Então foi um momento muito rico e grande parte da minha vamos dizer assim, minha agenda e as questões que eu acabei me dispondo a construir como uma agenda de pesquisa, de investigação na universidade, deve muito a esse momento, né? Que foi extremamente denso, né? Onde você vai ouvir coisas, por exemplo, que o Chico dizia, que ele falava assim, que não existe defesa da floresta sem os povos da floresta, né? Onde ele dizia que o conhecimento que os povos tinham, né, da floresta era uma condição para preservá-la. Então, na verdade, é impossível você pensar a defesa da floresta sem a defesa dos povos da floresta. Então ele acaba introduzindo, né, no debate o que eu chamo de paradigma Chico Mendes, de maneira bem provocativa, né, romper com a dicotomia ciência natural, ciência humana. Quer dizer, como é que você vai defender a floresta sem defender os povos que conhecem a floresta, né? Ele fala que ele está questionando essa coisa de deixar o corpo falar, né? É deixar de falar, deixar com que essa matéria que nós somos também fale, né? Porque a gente tem o privilégio da dimensão da mente, né? É o privilégio da mente. Isso tem a ver tudo com a tradição cartesiana,
Penso, logo existo, né? Do res cogitans, né? Aquele que cogita, e a resistência, aquilo que aparece na tua frente, não é? Quer dizer, essa dimensão que Descartes vai estabelecer, vai ser prática, ou seja, onde o corpo parece que não pode falar. Então é sempre o privilégio, né? E a primazia da dimensão do pensamento, que na verdade esvazia essa dimensão corpórea, material, né? Que acaba não falando, né? E eu costumo dizer que não é só isso também, aí talvez como estou mais entre colegas também da psicologia, cabe a provocação, né? Esse mito que nos mata, que é o mito de que o indivíduo existe, não é? Isso. E tem muito a ver também com Descartes, né? Penso, logo existo. Só que eu penso, logo eu existo. Eu chamo isso de egosofia, né? É uma filosofia do ego, né? Se eu digo eu penso, eu preciso que você entenda o que significa eu, o que significa penso, não é isso? Então pressupõe uma língua para você entender que eu existo. Logo eu penso, não é isso? Olha, se você está pensando numa língua, e uma língua nunca existe como individualidade. A língua, por definição, é sempre uma construção social. E eu só penso numa língua. Ninguém pensa fora de uma língua. Se você só pensa dentro de uma língua, se você só sente dentro das possibilidades que a minha língua te oferece, ela condiciona, e a língua, como não é nunca uma coisa individual, não é isso? Ela é sempre societária, né? Se eu começar a falar eu inventei uma língua, mas não é uma língua, porque a língua pressupõe o outro, ou seja, algo construído em comum, ou seja, comunicação. Não é? Comunicação. É isso que constitui uma língua. E sem o qual nenhum de nós vive, o plano humano. Portanto, é o plano do simbólico. Então, eu não tenho esse plano do simbólico que é construído sempre socialmente. Então, isso mata. Só com esses dados eu estou mostrando para vocês o que significou a nossa formação. Só com essas informações da origem da imprensa, do sistema heliocêntrico, enfim, o mapa que começa eu achava que era 1507 a 1421, isso já vai mostrando, a gente esquece que a primeira universidade com conhecimento sistemático do mundo é em Tumbuktu, na África. Não é sequer europeia, não é Bolonha, como se conta. Né? Então a gente vê o quanto a gente está contaminado por uma determinada visão eurocêntrica que mais do que isso silencia, invisibiliza, e ao invisibilizar, inviabiliza. Na medida que você silencia, você inviabiliza, né, a presença no mundo desses grupos, dessas etnias, dessas nacionalidades, desses grupos todos. Então, para mim foi muito importante, né, ouvir vocês, embora falar ligeira da Elaine, falar de Renato, e que me traz essas questões todas, inclusive a apresentação de Flávia, né, com relação ao próprio grupo, uma informação que me parece importante, todo esse debate sobre cotas e essa entrada, né, na universidade dos temas, né, que não eram tradicionais da universidade, e sobre a entrada de outras temáticas, há uma dívida que me parece que não está sendo devidamente saudada, que na verdade essa questão não caiu do céu, por todo o respeito que eu tenho pela minha grande amiga Rita Segato, e pelo grande respeito, né, pelo seu antigo marido, José J. Carvalho, né? Eles eram casados, né? E que todo mundo sabe a importância que eles tiveram, não sei, eu vou tirar a importância deles. Mas é preciso perceber que isso começou muito antes, ou pelo menos, se quiser ver como expressão da universidade, um movimento das periferias urbanas, e que o Rio de Janeiro tem um papel protagônico, chamados vestibulares para negros e carentes, né? Em 1992, tínhamos simplesmente 365 vestibulares no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Ou seja, um processo de iniciativa protagônica de jovens, né, que já começavam a se organizar para a maneira possível fazer um vestibular para entrar na universidade. Foram eles que criaram a pressão para que a universidade passasse a ter que dar conta, né, dessa dificuldade de assimilar essa gente. Então, parece que de repente foram alguns intelectuais que inventaram isso. Quer dizer, foram intelectuais sim, como Renato Emerson, né? Ou, na verdade, outros intelectuais que estavam nas periferias urbanas, né? E que geraram uma pressão sobre a universidade. E alguns elementos da universidade, aí entra a Rita, aí entra a sensibilidade de José Jorge Carvalho, é isso? Tiveram a sensibilidade de tentar sistematizar essa demanda, não é isso? E organizar esse incômodo com a universidade, foi exercer gente que não era, na verdade, para na universidade, não foi feita para eles, né? A licença foi feita contra eles, né? Então eu sempre trago isso porque essas são dimensões que esse pensamento que colonizou o mundo vai impor a todos nós, né? Esse pensamento egocêntrico, egóico, né? E que
que leva às tragédias que nós estamos vivendo. E quando eu insisto e vou me aproximando com essa dimensão que hoje vai se chamar de pensamento decolonial, que academicamente é uma coisa relativamente recente, né? Vocês já pegaram esses grupos, começam a se constituir praticamente nos anos 90, nos anos 2000. Essa é outra coisa que vocês vão começar a perceber. A literatura que eu vou citar aqui é grande parte uma literatura fora das línguas hegemônicas, né? Ele sabe que o conhecimento que está consagrado como científico e legitimado científico filosoficamente é escrito a partir de 5 países, né? Estados Unidos, Inglaterra, né? Alemanha, França e Itália, né? Você vai ter praticamente 99% da produção dita científica e filosófica do mundo, né? Isso corresponde mais ou menos a 12% da população mundial, né? E se você considerar que esses 12% a produção científica desses países, não é isso? Ela é feita por homens e não pelas mulheres, então você pode dizer que é 6% da população mundial e não 12%, né? Porque a outra metade também ficou silenciada. Então a gente tem uma ciência que é falocrática, né? Então não é só descolonizar, é também despatriarcalizar, né? A gente tem uma estrutura de conhecimento que é uma estrutura ao mesmo tempo falocêntrica, falocrática, né? Machista, se você quiser baixar o nível, ou botar no nível que todo mundo entenda, né? E por que isso é importante? Por exemplo, a gente já está hoje vivendo a crise desse modelo de conhecimento. Esses conceitos são construídos pela constituição do sistema mundial, que tem um componente racializado, uma das suas estruturas fundamentais. Não se entende o sistema mundial sem entender a sua dimensão racializada. Daí esse incômodo que é a questão racial. É um incômodo. E sobretudo na universidade, a gente não consegue ver como é que isso entra, né? Porque tem uma dimensão política constitutiva de 500 anos. Tem uma história de larga duração que já virou cultura. Não é isso? Já está culturalizada, já está naturalizada. Não é isso? Já está configurada. Mas é parte da estrutura de poder, né, que foi naturalizada pela violência, né, que é o racismo, que foi a escravidão. Olha, então, quando você coloniza e colonizar alguma coisa, algum lugar, alguma região, você só coloniza aquele que primeiro você inferioriza, porque não coloniza quem é igual. A ideia de colonização pressupõe uma inferiorização preliminar. Isso aconteceu com as populações da África e da América. Foram inferiorizados e justificado pela cor da pele, por exemplo. Deu no racismo. Então, por isso que se teve desperdício de experiência humana. Me parece que essas noções de cultura, tanto quanto as noções de dominação e de poder, também precisam de uma reformulação. Pensando bem no estudo que você está fazendo, essa questão do trato com a natureza, essa ordem do sensível na relação com o saber, esse lugar da universidade como instrumento de colonização. Sobretudo esse lugar. Sim, tem aqui instrumento de legitimação desse jogo. O regime de, para tomar a linguagem Foucaultiana, né? O regime de verdade instituído na modernidade é científico, né? Sobretudo, a verdade, ninguém vota em mim que eu sou religiosamente correto. Agora está começando a ficar em moda, né? Lamentavelmente, né? Parece os cunhas da vida, né? Enfim, parece que de repente votar em religioso parece que está começando a virar. Isso é importante. Mas o discurso moderno né? É tecnicamente correto, é cientificamente correto. Então esse lugar, né, é um lugar privilegiado de formação. Ao mesmo tempo, tem uma contradição que nos atravessa. Tem a ver com isso que você está levantando. Que contradição é essa que nos atravessa? Como se na verdade o conhecimento estivesse num lugar determinado. Entende? E aí, o que acaba sendo sobrevalorizado? Sobretudo o conhecimento feito em laboratório, não é isso? Ou feito através da literatura, né? Bibliográfico. Né? E como o Carlos Walter colocou, eu acho que tem uma história anterior, né, dos movimentos dos populares, do PVNC e do próprio movimento negro, desde a década de 50, quando a gente vê a Lei 10.639 de 2003, está lá nos documentos, né, da década de 50 como uma reivindicação
do próprio movimento negro. E acho que uma tarefa que assim, eu fico me perguntando são os bolsistas do Pontão, por exemplo, que me questionam com relação à bibliografia, né? Quais são os autores que a gente lê? E essa discussão que a gente tem feito no Encontro de Saberes, né? Quem são os autores? Por que a gente não traz, né, autores negros, indígenas, os latino-americanos? Por que a nossa bibliografia é sempre essa bibliografia eurocêntrica? E acho que essa própria formulação do Encontro de Saberes, as cotas e o diálogo de saberes, tem um diálogo que a gente tem que fazer e que a gente não está fazendo na universidade, né? Que eu mencionei isso uma vez lá na Faculdade de Educação. É o diálogo com os estudantes negros e indígenas que estão sentados aqui, né? Com essas trajetórias, né, de vida, com esses saberes que estão aqui dentro e que a gente vai ter que criar. Eu não sei como é que se faz isso, né? Mas, por exemplo, esses estudantes, eles não podem entrar nessa forma, né, eurocêntrica e a gente continuar reproduzindo o mesmo modelo. E a gente sabe que para estar aqui tem que fazer isso. Então, assim, eu acho que, né, e às vezes, Mariana, assim, eu vejo que é muito por conta desse próprio modelo de universidade, você vê, nós somos da mesma faculdade.
E Manel nasceu no Congo, Xambu veio de Angola, vai cantar jogo pra contar a sua história. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando muito jonqueiro. Tá faltando boi na invernada. Vou conferir meu gado. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando 1 a 1. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando meu gado. Tá faltando boi na invernada. 1 a 1. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando meu gado. Tá faltando boi na invernada. Eu botei 1 a 1. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando boi na invernada. Só. Tá faltando boi na invernada. Eu conferi meu gado. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando 1 a 1. Tá faltando boi na invernada. Tá faltando boi na invernada. Eu conferi meu gado. Tá faltando boi na invernada. Passa. Cantar pra subir? Vamos, né? Entupiou, cantou fora de hora. Entupiou, cantou fora de hora. Pra quem mora perto é cedo e pra quem mora longe é hora. Pra quem mora perto é cedo, pra quem mora longe é hora. Entupiou.